E hoje que eu quero trazer para você, deixar essa palavra no seu coração, é para que você entenda que há algumas coisas que aconteceram com Abraão, que precisam também acontecer conosco para que a gente chegue ao lugar de conquista que aquele homem chegou. Eu acho interessante porque às vezes a gente imagina, não é? A palavra de Deus está dizendo assim que Deus daria a ele e a sua descendência. Abraão é nosso pai na fé. Nós somos descendentes de Abraão, não é? Pela fé, através da obra da cruz, não é? Nós recebemos tudo isso. Mas o questionamento para nós nós estamos preparados para conquistar, porque Deus deseja que nós venhamos a conquistar. E você pode estar dizendo, mas pastor, eu estou bem, eu estou legal, eu estou aqui, né? A minha vida está fluindo bem. Mas eu quero te dar uma notícia, meu irmão. Deus quer tirar você desse lugar para colocar você num lugar ainda maior. Entender esta palavra, e eu quero deixar isso no teu coração esta noite, porque eu tenho certeza que esse mês da conquista vai marcar a sua vida, para que você conquiste coisas que talvez até você já falou, bom, isso não é para mim. Mas querido, quando nós estamos em Deus, nós podemos todas as coisas, a palavra diz. Então quero que você creia nesta palavra, e isso é a primeira coisa que eu quero te falar. A conquista, ela começa quando você crê e não quando você tem. E às vezes nós falamos, olha, eu conquistei isso daqui. Eu conquistei isso daqui, olha. Conquistei, mas já estou com Ele. Mas a conquista daquilo que você busca em Deus, daquilo que Deus tem para você, começa antes de você tocar, antes de você tatear. Essa conquista, ela começa quando Deus gera no seu coração e libera para você uma palavra. Então essa palavra, ela vai gerando fé no seu coração. E você diz, eu acredito no que Deus falou para mim. Eu acredito na palavra que Deus liberou sobre a minha vida. E eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. Isto é o que Deus quer nos levar a viver. Então nós precisamos começar a andar por fé. Se você saiu da sua casa hoje, crendo hoje assim, olha, Deus tem uma palavra para mim, eu creio que Deus vai falar comigo, eu creio que Deus vai responder as minhas orações, eu creio que Deus vai falar ao meu coração, que Deus vai trazer algo novo sobre mim. Você já está conquistando aquilo que Ele tem para você, porque você chegou diante dEle com fé naquilo que Ele está liberando sobre a tua vida. E nós precisamos crer nisso. E é interessante, irmãos, porque é muita coisa. Se nós olharmos para a Bíblia, há muita promessa, muita coisa para ser conquistada. O próprio Josué, em um certo momento da vida dele, já idoso, não é? Já avançado de idades, ele começa a falar de terras e terras. E Deus, sabe que Deus fala para ele, ele está ali parado, cansado. Mas Deus fala assim para ele, Josué, tem muita terra para ser conquistada ainda. Tem muita coisa para você conquistar, meu irmão, ainda. Tem muita coisa para você alcançar ainda, através da palavra de Deus, da fé que você deposita naquilo que Deus te fala. E o próprio Josué vai dizer assim, olha, vocês sabem muito bem do fundo do coração de vocês, que nenhuma das promessas de Deus falharam, nenhuma palavra dele caiu. E você que está aqui hoje, talvez você tenha uma promessa que você tenha dito assim, olha, eu já deixei de lado, eu acho que não é para mim, eu acho até que há pessoas, eu já ouvi isso, eu acho que Deus se equivocou. Deus não se equivoca, meu irmão. Quando Deus falar algo para você, está dito, e Ele não volta atrás da palavra dEle, Ele vai cumprir. Então é necessário que nós andemos com Deus nesse lugar. Por que você acha que Deus disse assim para Abraão, percorre toda a terra? Eu brinco com o pessoal lá em Cajati, apóstolo, que eu falo assim, eu quero, isso é só um exemplo, tá, irmão? Não se compara o que Deus tem para nós, é só para você entender. Falo assim, eu quero trocar de carro, mas o que falta? Dinheiro, básico, né? E eu quero tal carro. Eu sou apaixonado por um carro, irmão, olho ele, eu vejo ele por aí, eu já falo, olha que coisa linda. Coisa linda. Aí teve um amigo que falou assim, eu não gosto dele porque os faróis traseiros dele parecem um C, né? Já estou dando uma dica para você, tá? Parece um C assim, sabe? E eu falei para ele, eu gosto e não vejo nele defeito algum. Para mim ele é belo de todo jeito, não é?
E às vezes eu passo por ele, irmão, e falo assim: ah, você vai ser meu. Ah, eu vou ter. Mas por quê? Isso eu estou falando de um bem, de um carro. O que Deus tem para nós é muito maior. Vou contar uma experiência minha para você, meu irmão. Alguns anos atrás, a minha filha, ela se batizou há poucos dias na igreja. Eu tive o prazer e a honra de batizá-la. Eu batizei o meu filho mais velho, que está com 23 anos também. Mas quando eu o batizei, eu não estava na plenitude. E eu creio que Deus me trouxe para cá com um propósito. Eu creio que Deus trouxe eu e minha esposa para cá com um propósito, com um projeto. Tem um projeto de Deus para a nossa vida que essa engrenagem encaixou. E Deus vai cumprir. Mas algum tempo atrás o meu filho se afastou. E até hoje ele ainda não voltou. E para mim, ultimamente tem sido uma guerra, apóstolo, porque eu vejo ele indo para lugares diferentes. Eu vejo ele fazendo coisas que eu falo: meu Deus. E sabe qual foi a palavra de Deus para mim? No momento mais difícil. Tinha dias que eu ia para o trabalho, eu trabalho de horário, trabalho de turno. Não sei se alguns dos irmãos trabalham aqui dessa forma. Eu ia pela madrugada e o meu sobrinho, na época eu trabalhava com o meu sobrinho, eu entrava para trabalhar. São dois nessa fábrica que eu trabalho, são dois operadores. E ele via que eu estava tão mal, ele falava assim: Marcelo, fique tranquilo, deixa que eu cuido da fábrica, fica lá no cantinho. Eu entrava numa sala que tinha, e eu chorava quase a noite inteira, porque eu não acreditava que eu estava passando por aquilo ali. E sabe qual foi a palavra de Deus para mim, meu irmão? Ele disse assim: se prepare, Marcelo, porque você vai precisar ser como o pai do filho pródigo. E eu na hora eu falei: mas eu não entendi nada, Senhor. Eu sei que o filho pródigo não passou por tanta coisa, fez tanta coisa errada. E ele disse assim: você vai ter que estar pronto para perdoar, para estender a mão, para amar, mesmo quando você vê as coisas mais difíceis, mesmo quando você vê ele desperdiçando os dias da sua vida, da vida dele. Então quero dizer para você, irmão, que aquilo ficou. E até hoje: pastor, seu filho voltou? Ainda não. Mas eu estou dizendo para você assim que eu creio nessa promessa. Isso não se compara a um carro, isso não se compara a um bem, isso não se compara a uma casa. Mas eu acredito que Deus vai fazer, porque se Ele falou: você vai ser você vai ser como o pai do filho pródigo, é porque o filho vai voltar. Porque o que está na Bíblia, o filho voltou. E Deus não mente, Deus não falha. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai acontecer, meu irmão. E hoje eu vejo a minha filha num lugar que eu fico assim: oro, Deus, faz ela crescer na tua presença. Ora, busca Deus, faz seu devocional, jejua. E ninguém força nada. Ela decidiu fazer. Então eu quero que você preste atenção, porque o lugar que Deus quer te levar é além de... Deus vai te dar carro, amém, Deus vai te dar. Mas as coisas que Deus quer fazer na tua vida, nada que há aqui nessa terra se compara ao que Deus quer fazer, meu irmão. Nada. Aleluia. E é interessante, querido, porque algumas coisas tremendas nessa palavra. E eu quero que você preste atenção nisso. Não importa o que as pessoas decidiram ao seu respeito. Não importa o que o homem decidiu. Deus te decidiu fazer você conquistar. Não importa. Se você pegar a Bíblia, eu estava meditando nessa palavra. E vai dizer assim que Deus chama Abraão e fala assim: ó, sai da sua terra, da tua parentela, lá em 12 de Gênesis. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E vai falando com ele ali, vou fazer grande. Seu nome é grande, é abençoado. E enfim, nós conhecemos a palavra. E aí, vai dizer assim, tem uma vírgula lá assim, fala assim: e Ló foi com ele. Lá na frente, você vai ver que acontece de novo. E Ló foi com ele. Mas você não vê que Abraão fala assim: Ló, vão comigo? Eu, na minha conjectura, eu imagino. Sabe quando você fala assim: rapaz, eu vou num lugar abençoado, vou ter um negócio legal lá. Eu falo: eu vou com você, eu quero ir também. Eu imagino Ló assim: eu quero receber disso aí também que Deus falou para você. Só que chega onde nós lemos, onde é texto base daqui, da palavra desse mês.
em que os pastores de Ló e os pastores de Abrão, eles brigam entre eles. E Abrão gostava muito do seu sobrinho. E ele chegou para que não haja desavença entre nós. Não pode haver desavença entre nós. Amém, irmão? Não pode haver desavença entre nós. Um povo dividido, ele não subsiste. Mas se nós estivermos em união, em comunhão, as coisas vão andar. As coisas vão acontecer, porque a Bíblia diz que onde há união entre os irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida dele para sempre. Então nós, como igreja, temos que parar com qualquer coisa que nos divida. Porque é isso que o inimigo quer fazer, sempre nos dividir. Porque quando ele nos dividir, ele nos enfraquece. E então, mas pastor, o senhor está falando de Ló? Calma lá. Você não vê Abraão brigando com Ló. Ele diz assim: olha para a direita, olha para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe. Mas quem tinha o direito de fazer isso, de escolher, era Abrão. E ele deixou isso para o seu sobrinho, Ló. E ele olha as campinas. A Bíblia diz lá que era semelhante ao jardim do Senhor. Imagine. E Ló cresceu o olho, irmão. Falou: opa, que lugar bonito. Acho que aí vai dar bom. Aí vai dar negócio, né, irmão? O negócio aí. Ele olhou outro lado e falou: Abrão que se vire, eu vou para cá. E os dois se separaram. Só que o lugar para onde Ló foi era próximo de Sodoma e Gomorra, um lugar pervertido, de pessoas que andavam longe de Deus. As nossas escolhas, irmãos, tem que ser sempre para lugares e para perto de pessoas que nos aproximem de Deus. Sempre para lugares onde sentimos a presença de Deus. E Ló foi para o lugar contrário. Agora preste atenção, a Bíblia vai dizer assim, que logo depois que eles se separaram, Deus vem e fala com Abrão de novo. O que eu quero dizer, irmão? Ló pegou o melhor aos olhos dele, o melhor lugar. E às vezes a gente se sente lesado, né? Às vezes acontecem umas coisas com a gente, na vida da gente, que a gente fala assim: puxa, isso é injusto. Poxa vida, procuro fazer as coisas certas. Procuro ser correto. E vem um lá e toma. Eu me lembro, queridos, como eu orei por esta vaga, por esse trabalho que eu tenho, irmão. Eu orei. Orava, era novo convertido. Orava, não que eu não ore agora que eu já sou velho convertido, mas estou dizendo que eu orava por aquilo e buscava. E no dia, falou: saiu a vaga, fui lá, colocaram outro no meu lugar. 2 vezes colocaram no meu lugar. E eu vendo um monte de pessoa entrando e nada da vaga para mim. Eu falei: meu Deus do céu. Um dia eu cheguei e me ajoelhei na sala da minha casa, eu morava ainda no CDHU lá em Cajati. Eu costumo dizer que se a gente tropeçasse na sala, a gente caía com a cara na cozinha. Era o lugar que a gente morava. Mas glória a Deus por isso. Foi uma porta que Deus abriu para a gente lá por um tempo. Então não desanime se, pastor, estou num lugar que não é ruim. Ei, queridão, aguarda aí que Deus tem coisa maior e melhor para você. Você precisa crer que Deus vai abençoar a tua vida. E nós saímos de lá em 2004, construímos a nossa casa, agora já estamos reformando, mas enfim. Fui trabalhar, falei para Deus, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem, o que eu fiz de errado? Por que o Senhor não... E olha a minha oração, irmão. Quem entrou era um cara, bebia, fumava, bagunçava. Falei: Senhor, como que o Senhor... Eu sirvo a Ti, vou à igreja, me batizei, sou dizimista, estou lá sempre no Eis-me Aqui, e o Senhor dá a vaga para o cara daquele, um camarada daquele. Essa foi minha oração. E fui abatido. E um dia eu estava lá, primeira pessoa que teve telefone fixo no CDH fui eu, fiz uma briga com na época a Telesp. Pense numa briga, instalaram uma linha ruim que só chiava, parecia que tinha um monte de abelha do outro lado, mas instalaram. E eu recebi a visita de um amigo, eu estava lá, e de repente o telefone toca. Falou: Marcelo, quero falar com o Marcelo. Falei: ele. Marcelo, vem para cá.
porque tem uma vaga aqui, seu nome foi citado, você está concorrendo a essa vaga. Meu querido, o apóstolo sabe, não sei se os irmãos conhecem lá, mas o apóstolo sabe que o apóstolo lá tem bastante morro. Isso de HU é bem no alto. Na época, meu meio de transporte, hoje eu tenho por prazer, mas na época o meu meio de transporte era a bicicleta. Subi na minha bicicletinha e desci, irmãos, uma ladeira. Eu sempre brinco quando falo isso, que se aparecesse uma carreta, eu cortava ela no meio com a bicicleta. E fui, cheguei. Chegando lá, o cara falou, cadê seu currículo? Eu falei, mas você não falou de currículo, precisa de um currículo. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu já tinha distribuído o currículo naquela empresa inteira, irmão, e aquela hora não tinha um currículo. Eu falei, eu preciso para colocar você no meio lá. E então, eu de repente vi um cara na esquina, um engenheiro que tinha lá, amigo meu, eu falei, fulano, era Maurício Rodrigues, Maurício, você tem um currículo? Não, eu tenho ali, você quer que eu está precisando? Eu falei, pelo amor de Deus. Foi lá, pegou, trouxe o currículo para mim, levei, entreguei na mão do rapaz responsável lá pela seleção. E ele disse assim, agora deixe comigo isso daqui. Sabe qual foi o meu entendimento? Que não era um homem dizendo para mim, deixe comigo. Era Deus falando assim, agora calme seu coração, deixa eu fazer. E eu sentei lá, irmão, com mais de em torno de umas 30 pessoas, para 12 vagas, se eu não me engano. E o cara do meu lado falou assim, você acha que você vai ficar? Eu não sei se eu vou ficar. Falei, irmão, eu vou ficar. Eu tenho certeza que dessa vez Deus vai abrir a porta para mim. Eu tenho certeza que esse é o meu momento, essa é a minha hora. E foi indo, e daqui a pouco ele falou assim, olha, quem eu não falar o nome, é porque é para permanecer. E eu fiquei, e falava o nome. Não podia falar um Marcos, que eu quase morria do coração. Começa, eu falei, meu Deus do céu. Passou. E eu fiquei, irmão. Quando eu saí de lá, um rapaz estava concorrendo, ele falou assim, eu não queria essa vaga mesmo. Eu falei, é? Qual que eu falei para ele, por que você veio concorrer então? Mas a gente tem que esmurrar a carne da gente, né, irmão? Eu falei, é? Eu falei, porque é só para 3 meses. Depois de 3 meses eu vou ficar desempregado, não quero. Eu falei, ok. Ano que vem eu faço 20 anos de empresa, irmão, lá. O que era para 3 meses. O que eu estou querendo dizer para você, irmão? As pessoas podem falar o que for. As pessoas podem fazer o que for para você. E depois eu entendi, bispo, o que aconteceu. Aquele cara que fechou no meu lugar foi para uma fábrica que nós chamamos de borra de enxofre. É o rejeito do processo que a gente faz. E tinha que ficar lá um operador trabalhando lá, imagine. Eu trabalhei por 3 meses lá, uma época que precisou. Quando eu chegava na igreja, os irmãos falavam, o diabo está no nosso meio. Porque era o cheiro de enxofre, verdade. Falou, o inimigo está, não vamos orar. Porque não sai aquele negócio da gente. Você pode tomar 30 banhos. A hora que você suar, o enxofre exala. Eu falei, meu Deus. Coitada dessa mulher, ia passar roupa para mim trabalhar. A hora que ela passava o ferro, o enxofre no olho dela, ela estava chorando a hora que chegava. Mas o que eu quero dizer para você, Deus me tirou dessa vaga lá. Imagina, eu ia chegar aqui hoje, irmão, vocês não iam poder me abraçar depois. Mas o que eu quero dizer é que o cara desdenhou de mim. Outros queriam. Tanta coisa aconteceu, mas Deus me abençoou. Ló foi para um lugar que para ele parecia o melhor. Mas nós sabemos o que aconteceu depois. Abraão teve que ir lá socorrer ele. E se não é a misericórdia de Deus e a aliança de Deus com Abraão, ele teria morrido lá em Sodoma. Não importa, meu irmão, o que vão fazer contra você, e se fizerem alguma coisa contra você, o que Deus falou para você, eu vou fazer na tua vida. Nenhum homem, ninguém vai tirar de você, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele está acima de todo nome que se nomeia. Aleluia! Glória a Deus. E algo interessante também é que Deus fala para ele assim, olha, levanta os olhos e vê. Eu fiquei pensando, levanta os olhos. Talvez Abraão estivesse cabisbaixo, porque afinal era seu sobrinho, não é? Mas Deus, entre tantas coisas, o
que Deus ministrou no meu coração para que eu liberasse para você, é que quando ele falou assim, levanta os olhos e vê, ele estava dizendo para Abraão, o presente que você está vivendo agora, não define o futuro que eu tenho para você. Aquilo que você, pastor, eu estou numa pindaíba, pastor, eu estou num processo difícil, pastor, lá em casa é só eu, pastor, olha, estou correndo atrás de emprego, pastor, queridão, o que você está vivendo hoje não define aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus já escreveu a tua história, você precisa crer. Levanta os olhos e vê. Lembra quando eu estava falando do carro? Meu irmão, Marcos 11, 24 diz assim, Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês orarem, creiam que vocês já receberam, porque assim será com vocês. Então o que? O pastor está orando por emprego, creia que Deus vai abrir porta. Pastor, não tem porta, Deus abre porta, meu irmão. Sabe, quando eu entrei lá na empresa, não tinha fábrica, eles construíram uma fábrica. Depois que eu entrei, passou alguns meses, a fábrica parou. Me colocaram para uma fábrica maior, para mim trabalhar. Quando Deus quiser te abençoar, Ele tem os meios dEle, do jeito dEle, Ele vai te honrar, querido. Mas você precisa crer nisso. Levanta os teus olhos e vê. Poxa vida, eu estou passando nessa luta, no meu relacionamento, na minha vida financeira, mas eu acredito no que Deus está falando. Eu acredito que Deus vai mudar, porque a realidade que eu estou vivendo agora não é aquilo que Deus tem para mim ali na frente. Meu irmão, quando o apóstolo falou assim, nós compramos um terreno lá, e eu vi no site da igreja, o carnezinho, e eu lembrei que lá em Cajetinha nós compramos, quando eu estava no Ministério Unção e Vida, nós compramos um terreno, que hoje vale muito lá, eles já trocaram ele, estão construindo, não é? Mas sabe como é que foi, irmão? Chegamos lá, o dono ele queria 30 mil, naquela época tinha terreno 30 mil lá, apóstolo. 30 mil e um baita terreno, no centro praticamente da cidade. Sabe quando nós tínhamos, irmão? 15 mil, mais 15 mil, juntando tudo que tinha, até as moedas. Sem ficar nada, nem para pagar nada do mês sequente, nada. Ele falou, eu quero 30 mil à vista. E o nome do senhor, até hoje eu lembro, seu Márcio Braz. Eu falei, seu Márcio, é o seguinte, a gente não tem. Eu podia mentir para o senhor, mas mentir não condiz com aquilo que eu creio. E falar, não vamos pagar para o senhor, no mês que vem vou dar 15, mais 15. Não, irmão, tinha demorado, acho que mais de 10 anos para juntar 15 mil, o bispo Eduardo. Uma igreja pequena. E então, eu falei para ele, olha, nós damos ao senhor 15 mil, e 10 parcelas de 1.500. 1.500 estourava o que a gente arrecadava no mês e muito. Ele pensou, negócio fechado. E eu não tinha falado nada com a igreja. Falei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Mas fizemos. Peguei, o tesoureiro veio e trouxe, sem brincadeira, queridão, as cédulas e um saco enorme de moeda. Se o senhor quiser contar, aí tem 15 mil, somando tudo. Jogamos em cima da mesa, ele ficou, não, eu vou confiar em vocês, porque é preguiça de contar, né, porque é muita moeda. E foi. Chegamos na igreja, o que nós fizemos? Nós rimos com o apóstolo lá, e foi tremenda a palavra que ele liberou sobre a nossa vida, uma estratégia ridícula, né, apóstolo? Qual a estratégia? Vamos fazer um carnê e vamos pedir ajuda à igreja, porque nós não estamos comprando algo de benefício próprio, nós estamos comprando para a igreja, para o ministério. Conclamamos a igreja, irmãos, e conseguimos pagar as 10 parcelas de 1.500. Então levanta o teu olho e vê. Opa, estou passando uma dificuldade, estou precisando de uma... Mas Deus vai me honrar, Deus vai dar meios, Deus vai abrir portas, Deus vai colocar pessoas do seu lado, Deus vai colocar pessoas para te ajudar, alguma coisa Deus vai fazer. Mas o que eu quero dizer para você, você não vai ficar nesse lugar que você está, porque Deus é grande e poderoso para fazer.
Não se preocupa não, meu irmão. Levanta os teus olhos e vê o que Deus tem para fazer na tua vida. Nós estávamos no culto o último domingo. Quinta. A minha filha veio. Nós estávamos orando no final do culto já. Pastor Joel toca fogo no arraial, você sabe disso, né? Pastor Joel toca fogo. Falo para ele, vai lá, pastor, toca fogo no arraial, que nós estamos por aqui. Oramos para algumas pessoas, minha filha veio e me abraçou. O Espírito de Deus começou a falar ao meu coração sobre ela. Coisas sobre ela, sobre o chamado dela. E eu creio. Queridão, quem sabe? Porque eu falei para ela assim, tinha uma conversa entre a gente que mudou. Eu falava, filha, você vai casar com Jesus. Jesus vai voltar, não vai dar tempo de você namorar essas coisas não, filha, você vai casar com Jesus. E ela até um tempo ela aceitava, apóstolo, agora ela já diz que está com o coração batendo mais forte. Eu falei, quem que é esse abençoado? E olha as coisas que Deus faz, irmão. E eu lá orando por um, orando por outro. E fui orar por um cristãozinho lá, quem que era? Vontade de eu fazer, o apóstolo falou assim, olha Senhor, esse rapazinho aqui está querendo estar de brincadeira comigo. Está de sacanagem, tira ele daqui. Mas não. Deus trouxe uma palavra tremenda para a vida dele. Deus tem chamado e propósito. Sabe? Mas eu acredito, Deus falou isso comigo, falou assim para mim, você ainda vai sentar para ouvir ela ministrar. Eu fiquei muito feliz. E ela disse assim, apóstolo, a conversa dela com a mãe, essa aí não chegou para mim. Chegou depois essa informação para mim. Falou assim, eu falei para Vitor que quando a gente casar, olha, 12 anos, bispo. Quando a gente casar, eu não vou mudar de igreja. Ela disse assim, apóstolo. Ele já está lá, apóstolo, ele já tem que só arrumar a camisa para ele, vai ficar show. Mas o que acontece, irmão? Ela é muito nova, pastor, sim, é muito nova. Eu estou só por aqui, irmão. Não comprei um revólver porque eu sou crente, mas eu estou só orando por enquanto. Não é? Então quero dizer para você, Deus tem chamado para a sua família, Deus tem chamado para os seus filhos, Deus, o que você está vendo agora não define o que Deus vai fazer com você, com a sua casa, com a sua família. Eu orei mais de 10 anos pelo meu pai hoje está servindo a Deus, e tem muitos que Deus ainda vai salvar, mas depende de você não baixar sua cabeça. Deus está falando, levanta os olhos e vê, eu vou salvar a tua casa, porque a Bíblia diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós cremos na palavra dele, ele é fiel, amém? Glória a Deus, queridão. Mais uma coisa, não é sobre o que você tem, é sobre o que Deus quer te dar. Se você pegar, a Bíblia vai dizer assim que Abraão estava rico, ele estava bem. Passou pelo Egito, um tempo de fome, lembra do texto? Quando ele sai, ele e Ló estavam muito bem de vida. Precisava de mais alguma coisa? Deus falou para ele, eu vou te dar toda essa terra, Abraão. Falei, mas já tenho. É aí que eu quero falar com você. Não é sobre o que você tem, é sobre o que Deus quer te dar. É sobre o que Deus quer que você conquiste. Vai além do que você pensa. Abraão tinha posse. Deus queria dar para ele posteridade. Deus queria dar para ele algo que excedia qualquer tipo de valor. E hoje nós somos, Abraão, nosso pai na fé. Quem o não conhece? Quem não se inspira na história dele? Quem não olha para Abraão e fala, nossa, como esse cara fez isso? Eu toda vez que eu olho para o sacrifício, quando Deus fala, pega teu filho, teu único filho, eu fico olhando, eu fico maluco, irmão. Com os dois. Que Abraão fala assim, vamos filho, vamos lá, carrega esse negócio aí para mim, para o pai, vamos subindo. E o filho não fala nada. Na hora do sacrifício, não tem narrativa na Bíblia do filho falando, pai, você está louco? Eu imagino o filho que foi discipulado por um pai que o inspirava, dizendo assim, pai, se Deus falou para você fazer, faça. Isso é conjectura minha, porque a Bíblia não tem narrativa do filho falando, pelo amor de Deus, pai, você está louco? O que Deus quer que entendamos
É que tem coisas que nós precisamos conquistar e Ele quer que a gente conquiste. Que você saia pastor, eu estou legal. Querido, Deus quer nos tirar da zona de conforto para nos fazer viver coisas surreais. Deus quer nos tirar no lugar onde nós estamos vivendo apenas o natural, para viver o sobrenatural de Deus. Deus quer nos tirar no lugar onde a gente se acomodou e falou, não está acontecendo nada comigo, eu estou legal, para dizer assim, eu estou vivendo algo surreal com meu Deus. Você entende? É isso que Deus quer de mim e de você. Irmão, eu faço 6 noites, de 7, já estou falando para você do horário novo que vai ter. Eu faço 6 noites, de 23 às 7. Hoje eu estou aqui porque eu estou num período de folga, depois dão 3 dias de folga para a gente, para iludir a gente. E glória a Deus, porque bateu certinho, eu posso conhecer esse povo amado, essa igreja querida, que me acolheu de braços abertos. Sabe, mas daqui a pouco eles vão virar 12 horas. Como assim, pastor? Eu vou trabalhar 4 dias de 12 horas, folgar 3. Então vou ter mais folgas. Mas os 4 dias eu vou ter que penar lá dentro, 12 horas. 2 dias de 7 da manhã, 7 da noite, depois 2 dias de 7 da noite, 7 da manhã. Mas sabe o que eu tenho feito nos meus horários de descanso, irmão? Eu não vou lanchar. Antigamente eu saía, ia para um lugar, nós chamamos de pedra, porque realmente é uma pedra, é no vestiário. Imagina de noite aquele frio, aquele mármore gelado. A gente deita ali e tenta descansar um pouco. Sabe o que eu tenho feito todos os dias? Eu saio, vou do lado da onde eu trabalho, tem um laboratório. Ele fica aberto, eu entro lá dentro e passo a minha hora orando a Deus. Por que, pastor, você quer aparecer? Não, porque eu quero mais de Deus. E um dia eu estava lá chorando, irmão, chorando, isso era de horário da tarde, falando com o Senhor. E uma mulher encarregada de uma empresa entrou lá. Está dormindo aí? Falou assim. Eu virei para ela. Se fosse mulher, estava tudo borrado, né? Mas graças a Deus, né? Não tem esse problema, né, apóstolo? Chorando, muito choroso, quebrantado. Eu falei para ela, não, estou orando. Oh, me perdoe. O senhor pode orar por mim? Eu falei, oro. Deus está buscando pessoas que queiram fazer algo diferente com Ele. Que queiram viver algo diferente com Ele. E Deus já tem respondido as orações. Muita coisa que é eu e Ele lá no secreto, ali naquele laboratório. Deus já tem respondido, meu irmão. Deus tem feito coisas tremendas. E Deus está esperando você se levantar e dizer, Deus, a partir de hoje eu vou orar mais. A partir de hoje eu vou meditar mais, eu vou buscar mais. Porque a tua palavra diz que quando eu busco eu te encontro e eu quero te encontrar. Sabe, esse louvor que nós cantamos aqui, que eu já vesti as minhas vestes brancas, e aquela parte fala assim, tem fogo nos olhos. Eu estava lá orando e de repente tocando esse louvor, parece que eu vi aqueles olhos como chama de fogo, meu irmão. Eu comecei uma gritaria lá dentro, e eu não estava interessado se alguém aparecesse, se viesse alguém, mas porque eu senti que Deus estava ali comigo dizendo, ei, eu vou honrar você, eu vou fazer na tua vida. Você precisa crer nisso, meu irmão. Creia. Não é sobre o que você tem, é sobre o que Deus quer que você conquiste. Aleluia. Lembra da mulher a sunamita? Ela estava lá, construiu algo para Eliseu. Deus tem me dado uma palavra tremenda aí. Mas o que eu acho interessante é que Eliseu chega lá no lugar, vê um lugar bonito. Obrigado, apóstolo, pela recepção. Fiquei encantado ali. Ele perguntou se eu queria alguma coisa, café. Já tinha café, irmão. Café. Gosta de café. Pastor Joel vem aqui, você sabe disso, né? E sabe, Eliseu falou assim, pergunta para ela se tem alguma coisa que a gente possa fazer por ela. O moço do profeta foi lá. Ela falou, não. Olha a resposta dela. Não. Eu estou bem aqui na minha cidade, estou bem aqui com meus vizinhos, eu não preciso de nada não.
Ele volta lá e fala, Eliseu, ela, né, falou isso, tal, tal. Mas será que nós não temos alguma coisa que possamos fazer para ela? E o moço do profeta fala, ela não tem filhos. Então vá lá e fale para ela, que daqui a algum tempo ela vai ter um filho. E quando libera essa palavra, a reação dela é o quê? Ela fala assim, nossa, eu não me iludas, não me iludas com isso, não me iludas. Mas o que acontece? Ela tem um filho. O que eu quero dizer para você, antes de Deus fazer o impossível na vida dela, Deus fez dentro dela. Porque Deus ativou algo dentro dela, que ela já tinha, ela abriu mão de ser mãe. Eu não sei qual era o problema, se era o esposo era de idade, mas eu não sei porque não tiveram filhos antes. Você está entendendo? Deus está querendo ativar algo dentro de você, que talvez até você abriu mão, falou assim, não, esse não tem jeito, isso não é para mim. É para você, se Deus falou com você, é para você. Levanta os teus olhos e vê. E eu quero terminar essa mensagem dizendo algo para você, irmão. Para conquistar o que Deus tem para você, vai depender, para mim também, vai depender daquilo que eu estou disposto a renunciar. Que toda promessa ela é condicional. Como assim, pastor? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Como é que você ia reagir a isso? Ele está dizendo, sai aqui de São Paulo, vá para Cajati. Ou sai de Cajati e vem para São Paulo. Como é que você ia reagir a isso? Abraão pegou e foi. Lá na frente, se separou de Ló, seu sobrinho. Querido, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que para nós conquistarmos o que Deus tem para a gente vai ter que deixar muita coisa lá atrás, que não é o que Deus tem para nós. Foi por um tempo, mas agora não é mais. Para conquistar o que nós temos, ou o que Deus tem para nós vamos ter que deixar, às vezes, até relacionamentos para trás. Não é virar inimigo da pessoa, é dizer assim, não vai dar para mim caminhar mais com ele não, não vai dar caminhar mais com ela não. Porque tem coisas que só vão acontecer mediante a renúncia daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai dizer para você, deixa isso, deixa aquilo. Olha, sai desse lugar. Olha, deixa aquilo lá. E eu não sei o lugar que Deus está falando para você, ó, você precisa deixar isso daqui. Talvez tem coisas que fala, pastor, eu não consigo vencer isso. Você consegue. Eu já disse aqui no começo do culto, em Deus nós podemos todas as coisas. Mas não vai acontecer se nós ficarmos no mesmo lugar. Nós vamos ter que renunciar. Nós vamos ter que deixar de lado pessoas que não estão no mesmo propósito da gente, que não estão na mesma visão da gente, para andar num lugar diferente com Deus. E só depois disso as coisas vão começar a acontecer. Quanto você está disposto a renunciar? Talvez você está aqui, você nem ora. Ou ora, eu brinco lá, às vezes, irmão, qual é a sua oração? Eu oro para o almoço, né? Obrigado, Senhor, por essa refeição. Lá em Cajati tem uma oração, irmão. Não quero ensinar errado para você, estou ensinando para você não fazer. A oração é assim na hora do almoço, algumas fazem. Se me faz mal, se faz bem, amém. Porque eles querem comer. Deus quer nos levar para um lugar onde a gente renuncie a Netflix, onde a gente renuncie o YouTube, onde a gente renuncie as redes sociais, onde a gente renuncie o horário, seja lá o que for, e fala assim, Senhor, eu quero um tempo contigo. Eu quero estar com o Senhor, eu quero estar com o amado da minha alma, eu quero ser incendiado, eu quero ser, porque quando eu pegar fogo, eu vou tocar fogo nos outros. Então, o que Deus quer fazer na tua vida depende muito da sua obediência em renunciar certas coisas. E vou te dizer, irmão, vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai falar no seu particular. Vai falar assim, ó, eu quero que você renuncie isso aqui. E você vai falar, não, isso não dá. Quando eu converti, irmão, minha irmã e a minha esposa foram muito sábias. Porque eu sou igual o pastor Joel, eu não quero entrar em atrito com vocês aqui, tá? Com o apóstolo já nem falo. Que eu sou São Paulino igual o pastor Joel. Com a minha idade eu já vi o time ganhar, agora está feia a coisa.
né? Mas já vi muita coisa. Gostava muito de futebol, de videogame, e era muito viciado. E um dia elas chegaram para mim e falaram assim, vamos para a igreja. Mas, sabe qual foi a fala delas? Lá você vai poder jogar bola, jogar videogame, e ainda vai para o céu. Eu falei, sério? Ah, demorou, filho. Vou continuar torcendo para São Paulo? Pode, não tem problema? Pode, mas... Fui, mas sabe qual a minha estratégia, apóstolo? Eu falei, eu vou com a camisa de time. Que daí eles falam para mim, ó, não pode, nunca mais eu volto. E sabe o dia que eu me converti, irmão? Exatamente no dia de uma final, que São Paulo, do único título que São Paulo não tem, que é a Copa do Brasil. São Paulo e Cruzeiro. E falou, hoje tem culto. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou para o culto? Jesus do céu. E fui, irmão, meio contrariado, mas falei, eu vou com a camisa do time, aí me expulso e eu não volto mais e continuo torcendo para o meu time em paz. Cheguei lá, entrei, ninguém falou nada para mim. Oh, seja bem-vindo, não sei o quê. Falei, meu Deus, minha estratégia caiu por terra. Entrei lá, e o culto, e eu preocupado, naquele tempo não tinha esse que a gente tem, né? Dá uma olhadinha, ó. 0-0. Não tinha. E aí o que aconteceu, irmão? Acabou o culto. Eu falei, nossa, que decisão que eu tomei. Vim para a igreja no dia de final. Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Aí o dono da casa, porque naquele tempo não tinha templo, era numa casa. Era uma célula. Era um PG. Liga a televisão para nós ver aí. Não, peraí. Os irmãos tudo lá numa comunhão. E aí eu vi uns caras com a camisa de São Paulo pulando assim, ó. Falei, ganhamos. Não gritei porque, né, irmão? Afinal, estava na igreja ali. Ganhamos. Quando eu vi, falei que Oséias, jogado no Cruzeiro, que é cabeludinho, né? Falei, esse cara não joga no São Paulo. Tá estranho isso aí. Foi clareando a televisão, porque naquele tempo demorava, né? Daqui a pouco eu vi o Oséias, tinham trocado a camisa, né? Aquele costume. Falei, não acredito. Deus, eu vim para a igreja. O senhor faz isso comigo, isso é sacanagem. Hoje eu torço, irmão, brinco. Videogame já não brinco, mas não tem mais idade, né, irmão? Mas eu gosto, mas... O que eu estou querendo dizer para você? Quando a gente está disposto a renunciar às coisas pelo Senhor, falar, Deus, eu não consigo. Mas Ele diz assim, eu capacito você. Eu te fortaleço. A Bíblia diz assim, diga para o fraco que eu sou forte. Se coloque sobre os teus pés, irmãos, com a licença do apóstolo. Se coloque sobre os teus pés, vamos orar. Quero orar. Porque Deus te chamou aqui para conquistar. Pastor, mas até hoje São Paulo não conquistou. Eu falei, eu não quero saber de São Paulo agora, irmão. Se conquistar, eu vou comemorar, mas se não conquistar, eu quero ir para o céu, eu quero viver o propósito de Deus e glória a Deus, é isso. Isso não influencia mais a minha vida. O que Deus está querendo dizer assim, que Deus quer tirar coisas que influenciam você a te levar longe dEle. E você acaba não vivendo o que Ele tem para você. Eu dei um exemplo chulo aqui, simples, mas demorou para me libertar de muita coisa, mas é um processo para que Deus faça aquilo que é desejo do coração dEle para mim. Eu estar aqui hoje ministrando, irmão, a palavra é uma promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Deus falou para mim anos atrás, eu nem conhecia a plenitude. E Deus vai fazendo, e Ele vai continuar fazendo. Eu não sei que lugar que você está. Eu não sei como você está, mas eu sei que Deus quer trabalhar com você. Deus quer honrar você. Deus quer que você conquiste. Mas você precisa fazer algo. Você precisa sair desse lugar. Opa, o que eu tenho é bom, mas o que Deus tem para mim é muito melhor.